Nós ouvimos aí o pessoal do Sindicato dos Servidores Municipais que debateu aqui com a gente alguns pontos, principalmente envolvendo os idosos e também os professores. A Prefeitura Municipal de Sertãozinho teria pedido a volta ao trabalho dos idosos acima de 60 ou pouco mais, principalmente agora. Liboni, secretário de Administração, fala aqui com a gente. Liboni, em relação a isso, qual é a posição da Prefeitura? Voltam a trabalhar efetivamente os acima de 60 anos? Sim, Jota, nós tivemos essa medida adotada no momento oportuno em função de uma recomendação existente, incluindo o Ministério Público nessa recomendação, de que a gente afastasse aquelas pessoas de risco. Os funcionários que representavam risco diante da pandemia, que pudessem reduzir esse risco estando isolados. Como recomendação, isso foi adotado. Essa recomendação, evidentemente, é uma coisa circunstancial, ela muda à medida em que o tempo vai apresentando circunstâncias diferentes. Hoje, nós temos uma pressão que é do próprio funcionário, uma parte desses funcionários que querem voltar a trabalhar. Segundo, não existe mais aquela pressão do mesmo momento em que nós tomamos a medida, e a recomendação também já não existe mais expressamente. Então, é um momento oportuno para a gente retomar a atividade dessas pessoas. São atividades importantes que a Prefeitura precisa que seja realizada. O risco já está muito diminuído e nós estamos com uma situação estável, oportuna para o prefeito tomar uma decisão que ele julga razoável nesse momento. O Sindicato dos Servidores Municipais entrou em contato com vocês e debateu essa situação? Nós temos uma relação com o sindicato de muita transparência. Isso tudo foi informado e foi discutido com o sindicato. Evidentemente, são medidas que está na autonomia do prefeito. O prefeito tem uma responsabilidade de fazer a sua tomada de decisões. Nem sempre agrada a todo mundo, mas evidentemente foi feito isso com transparência junto ao sindicato. Outra questão debatida no Sindicato dos Servidores Municipais foi a situação envolvendo os professores que receberam apenas 25% do seu salário. Nos fale sobre isso. Bem, veja, a questão dos professores, o que nós estamos falando é de um contrato de trabalho, não é? Que tem como objeto a prestação de um determinado serviço. O que nós fizemos foi tentar adequar as circunstâncias da pandemia ao contrato. O contrato prevê a realização de um determinado trabalho. Como nós não estamos hoje operando isso e não estamos consumindo o objeto desse contrato, e para não prejudicar o fluxo econômico das pessoas, das famílias, nós tomamos atitude de, mesmo não trabalhando nesse momento, a Prefeitura adianta esse pagamento para que esse trabalho seja realizado no futuro. Como se fosse uma compensação pelo fato de não trabalhar hoje, mas ter um objeto contratual a ser cumprido. O problema, Jota, é que a pandemia alongou-se um pouco mais do que o período em que a gente tinha como previsto. Consequentemente, essa provável reposição não tem tempo de acontecer dentro do exercício do contrato. Bom, o que nós entendemos da nossa administração, nós temos um contrato a cumprir, e isso é um contrato que deve ser cumprido em função do seu objeto, daquilo que está determinado como responsabilidade do contratado. Como nós não teremos o tempo de fazer essa reposição em serviço, o profissional que terminar o contrato com débito do objeto contratado, ele tem que devolver o dinheiro à prefeitura. E isso é uma medida difícil, porque você não tem como você fazer o pagamento antecipado disso e depois deixar de receber de alguma forma, ou em serviço ou em retorno de capital. Conclusão, a ideia é a gente reduzir o nível de antecipação de tal forma que ao final do contrato nós tenhamos o pagamento integral daquilo que foi realmente cumprido. A gente espera que ao final do contrato tudo aquilo que foi oferecido seja pago
e não seja necessário nenhuma devolução de dinheiro. É uma precaução para que não haja um problema contratual lá na frente com ninguém. Liboni, obrigado pela participação na minha rede social, na STVI, também na Rádio Comunitária. Alguma outra informação a passar por aqui? Não, Jota, a única coisa é que existe um certo otimismo com relação a essa questão da pandemia com o Sertãozinho. Existe um certo controle, é evidente, todo mundo está preocupado, todo mundo está percebendo que isso não é uma coisa pequena, é uma coisa muito importante, difícil de ser combatida, mas existe um certo otimismo de que a gente está fazendo a coisa certa, né? Nós estamos tendo uma precaução com uma dose suficiente para a gente poder trabalhar e tentar evitar. Claro, nós não vamos resolver problemas econômicos e não vamos também equalizar o futuro. Isso é uma coisa que as circunstâncias é que vão desenvolvendo, a gente não sabe o tamanho do empobrecimento que esse país vai ter com essa história toda. Mas, enfim, o impacto lá na frente vai acontecer e a gente está tentando fazer uma administração de tal forma que todas as precauções que a gente tome sejam suficientes para passar pelo problema sem o comprometimento exagerado daquilo que é o futuro de cada um de nós. É uma dose muito calculada para que a gente faça a coisa do tamanho certo. Estamos confiantes nisso e estamos esperançosos de que essa coisa passe logo, né? Isso não é uma coisa de Sertãozinho, isso é uma coisa que está generalizada no mundo inteiro. A indústria, que é um grande motor nosso aqui em Sertãozinho, vai ter um futuro aí difícil, quer dizer, vai ser complicado, vai ser e como legado disso tudo, nós temos também mudanças culturais que vão acontecer, mudanças de postura, de hábitos, inclusive de layout, de como funciona tudo isso, né? Nós vamos ter expressamente uma nova cultura aí de home office que deve se estabelecer, mercado, não vai ser o mercado físico, vai ter outro desenho. Então nós temos que nos adaptar nisso tudo. Então tem aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalhando em cima dessas teses, né? Nós aqui estamos tentando fazer uma gestão pública transparente, bem adequada ao momento que nós estamos vivendo. Não é um momento fácil, né? Então a gente está tentando fazer a transparência ser o nosso modelo número 1 de gestão aqui. E a gente vai tocando, nós vamos vencer, nós vamos passar por isso tudo. E lá na frente nós vamos ter que colher frutos do trabalho com uma boa dose que nós estamos fazendo. Carlos Roberto Liboni, o secretário de Administração, falou na minha rede social, na STVI e na Rádio Comunitária.